Ok, gente. A princípio, acredito que esteja aí na tela com o símbolo da ACA. E, ok, tá, Sandra me deu ok, legal. E vamos adiante, falando uma coisinha só da Associação Cultural Atena, tem o símbolo da ACA aqui, né? Triângulo, círculo, mais a simbologia. Para quem não conhece, quem está chegando a primeira vez, só vamos passar essa informação hoje sobre a associação, que é a que promove as aulas, os cursos, as atividades todas. A ACA, como a gente chama, ou Associação Atena, ela provoca um movimento, né, que começa aqui em Frederico, obviamente, mas já está regional, e vai aos poucos se estendendo pelo Brasil, mas é um movimento cultural humanitário. Filha, estou dando aula. Não, obrigado. E esse movimento cultural humanitário, ele envolve uma questão que a gente criou que se chama filosofia ativa, tá? É a base fundamental de todo esse nosso movimento. É um adjetivo para filosofia, porque quando a gente fala em filosofia, vem na mente das pessoas, geralmente, que a filosofia é ficar confabulando, refletindo, lendo, estudando, dentro das academias, né? Dentro das bibliotecas, e a gente não sai desse círculo. Então, a gente trouxe esse adjetivo para a filosofia, colocando como uma filosofia ativa, porque é o que se aprende se coloca em prática. Mesmo que a gente tenha que colocar em prática alguns pensamentos, né? Mas, geralmente, a gente vai buscar lá no mundo material, é no fazer, é com as mãos, é com a palavra. Então, a filosofia ativa é aquela que, se eu aprendi que somos todos uma unidade, atualmente nesse planeta, eu tenho que olhar, respeitar todos da mesma forma, eu tenho que dar bom dia para todas as pessoas, né? Gostar de todos e preservar a natureza, me relacionar bem com os animais. Então, isso vai numa atitude pessoal frente à vida, no dia a dia. Mas com aquela bagagem de ter refletido sobre isso, das razões da vida e do porquê da gente estar aqui, né? De onde a gente veio, para onde a gente vai. Então, a filosofia ativa é a nossa chave para quem continuar fazendo cursos, formações, integrações dentro da Associação Atena, tá? Inicialmente, também, outra coisa que a gente precisa falar é dar as boas-vindas, em nome de toda a associação, a vocês que, quem está se apresentando agora, e depois quem estiver assistindo essa aula por completo, ou pelo menos a parte inicial, é porque tem esse sentimento de estar numa guerra, de ser um guerreiro, né? A gente chama guerreiros da luz, mas de estar numa guerra, num bom sentido, depois a gente vai entender o que é o bom sentido da guerra. Mas uma guerra interna em que, volta e meia, nós estamos com pensamentos conflitantes, ou às vezes emoções, ou então até atitudes, ou até o corpo está em conflito com alguma coisa, tá? E se vocês chegaram até aqui hoje, nesse momento especial, que é um final de semana, né, é porque vocês são guerreiros, né? São guerreiras. E estão aqui, né, se aproximando, ou já são da Associação Atena, que é uma bênção para nós. A gente tem essa concepção de ter a ligação com o divino, né? Então a gente usa essa palavra, né? Uma bênção, porque vocês estão guerreando e lá no fundo, sentem que existe um propósito de unidade, de que todos nós podemos andar juntos e viver, né? Conviver de uma forma integrada. Tá? Que mais? Vamos entender, antes de falar da guerra interna, que obviamente ficou bem explicado, acho, nas entrelinhas e nas linhas, de que é uma guerra interna dentro de cada ser humano, mas, de modo geral, a gente precisa dar uma espiada no que é uma guerra, mas não tanto nos detalhes da guerra, mas sim na arte da guerra, que há séculos e séculos, né, isso é antes de Cristo ainda, já se tinha estudos em cima da questão desses conflitos. E, obviamente, a linguagem usada lá pelo mestre, então, Sun Tzu, um chinês, né, para falar sobre a arte da guerra, ele usou, obviamente, os campos de batalha, os exércitos, as forças externas entrando em ação, e todo o ensinamento que ele trouxe através deste, digamos assim, compilado de aforismos, de citações, se tornou um livro, e hoje também, quem não leu ainda, pode passar por um debate, um curso que a gente vai fazer sobre
especificamente sobre esse livro ao longo desse semestre. Vai ser uma atividade extra, cursos, né? Talvez a gente pegue aí uma noite também e trabalhe os 13 capítulos desse livro. Mas hoje eu queria trazer desta edição, deste livro, um dos aforismos que tem lá, que é muito útil para a gente já ir começando a entrar no clima de como a gente vai lidar com a guerra interna, tá? Então, Sun Tzu deixou registrado lá de que evitar guerras é muito mais gratificante do que vencer 1000 batalhas. Tá? Isso já vamos começar a levar para o nosso dia a dia. Nós estamos sempre em conflitos, uma hora aqui, outra lá, às vezes dentro da família, às vezes na sociedade. Aí, quando vem épocas, digamos assim, de eleições, de campeonatos, né? Às vezes de debates sociais, religiosos, nós geralmente nos jogamos nas batalhas e não queremos perdê-las, tá? Mas o propósito elevado desse conhecimento que vem da China também, mas que já está em todo o planeta, né? Que o Sun Tzu deixou registrado, ele nos deixa bastante claro, e eu vou ressaltar de novo isso aqui, de que evitar guerra é muito melhor do que ser um vencedor de várias guerras, tá? E uma antítese que também aparece nesse ensinamento é de que, se tem guerra, obviamente, o verdadeiro objetivo de uma guerra é se alcançar um momento de paz, tá? Mesmo aquela guerra estúpida, sem consciência, feita pelos ímpetos humanos, ou aquele conflito que a gente cria dentro da nossa mente, do nosso coração, né? E realmente é complicado decifrar ou decidir ele, mas todos os conflitos, eles estão sendo trabalhados e vivenciados justamente porque lá no fundo tem um outro motor, o motor do equilíbrio, da harmonia, da paz e das coisas todas organizadas. Claro que vocês podem citar questões assim, um grande vencedor de guerras, ele só vai sentir a paz quando ele escravizar o exército inimigo, dominar todo o planeta. Mas não deixa de ser, né? Não vamos julgar se é justo ou injusto, todos os detalhes, mas não deixa de ser uma busca por algo pacífico para aquela pessoa. Para aquela pessoa, a paz, ela está dominando todo mundo e ela estando por cima e os outros sendo seus escravos. Tá? Ao mesmo tempo, aquele que está na defesa também, ele vai trabalhar para que ele continue sem ser atacado, sem ter o risco de estar toda hora sendo atacado. Então, são dois grandes ensinamentos que eu trago deste livro. A ideia de hoje não é nem de perto ficar aprofundando sobre esse livro, mas eu trago mais uma terceira expressão aqui, que é terceira e mais uma quarta, né? Também que é de fonte dessa literatura, tá? A guerra deve ser vencida antes de começar. Então, aqui a gente está falando de estratégias, tá? E se nós sabemos que vamos enfrentar uma quarta, quinta onda de pandemias, ou crise econômica, ou então a gente vai enfrentar um problema pessoal e está apontando no horizonte isso, é aqui uma dica preciosa de que a gente tem que vencer esse desafio antes que comece. Aí a gente pega, se prepara, trabalha, vai para a disciplina, se organiza, pede ajuda, tá? Então, quando a coisa vai apontando no horizonte, a gente está sabendo que vem uma batalha pela frente, nós já temos que nos organizar de modo a ter a paz, ou pelo menos um estado de segurança, de que nós já vencemos a batalha que vem pela frente. E nós podemos pensar em degraus, né? Quando é que a gente vence uma batalha antes dela começar? Se o degrau que a gente está falando é físico, como é que eu venço uma batalha física? Eu preciso ir para a emoção. Então, o degrau de cima é o emocional. Eu preciso estar emocionalmente preparado para enfrentar uma batalha física. Agora, se eu estou no campo, na dimensão ou no degrau de uma batalha emocional, eu preciso, antes de começar essa batalha, vencer a batalha no campo racional, mental. Eu posso saber assim, vou enfrentar uma emoção difícil agora, mas racionalmente eu já sei o começo, meio e fim do que vai acontecer. Então eu já venci isso. E quando é no campo mental, e às vezes campo mental, emocional e físico, muitas vezes a gente está com uma batalha que está pegando esses três campos,
como é que a gente vence a guerra antes de começar? Aí nós temos o quarto degrau, que é o grau espiritual. Nós precisamos ter um acesso à nossa crença pessoal, ou então uma espiritualidade, uma religiosidade que nos traga essa confiança, essa segurança antes do conflito acontecer. Tá? E ainda mais, quando chegar a guerra, e quando ela começar realmente, nós ainda temos que ter consciência suficiente em qualquer campo, físico, emocional, mental, espiritual, para ter o menor desgaste, o menor prejuízo possível durante o período desta guerra, deste conflito pessoal. Tá? Então, os conflitos, a roda que gira, né, isso é eterno, isso não para nunca. Mas nós temos momentos de paz, momentos de guerra, momentos de paz e momentos de guerra. Então, nos momentos de paz, nos preparamos para a guerra. Tá? Isso também é um ensinamento que vem não só nessa literatura, mas em outras também. Tá? De qualquer forma, antes de a gente olhar o mundo interno e a guerra interna, é interessante a gente dar uma espiadinha no mundo atual, né? Porque tem uma influência gigantesca hoje sobre a nossa vida, principalmente pela comunicação, né? Aberta que nós temos. Então, pessoal, como é que está o mundo atual? Eu trago aqui 3 características que ressaltam aos nossos olhos, comparando com décadas passadas, ou alguém que viveu talvez 50, 100 anos aí, a gente pode falar um século atrás, mas as décadas, né? Considerando as décadas passadas, uma primeira característica da nossa vida e do nosso mundo atual, tá? A complexidade aumentou. Não temos, eu não tenho tanto tempo de vida assim, né? Estou chegando aos 50, mas assim, eu posso comparar nessas 5 décadas de vida que a complexidade do mundo aumentou, da vida neste mundo aumentou, principalmente comparado a 10, 20, 30, 40 anos. Quando eu saí de casa com 14 anos, fui morar em Santa Maria, uma cidade razoável, né? Então já faz 35 anos, um jovem, um adolescente de 14, 15 anos, a complexidade de sair de casa e morar numa cidade maior era uma. Hoje é bem mais complexo a questão de segurança, as questões de sustento, né? De cuidados emocionais, né? De evitar danos, perigos, né? Hoje tem o mundo das drogas, o mundo da violência, o mundo do trânsito. Então, muitas coisas trazem risco para a nossa saúde, para a nossa vida, para a nossa integridade. Então, a complexidade, gente, aumentou. É uma coisa que não tem como a gente querer enfrentar um mundo simples, tá? Então, é melhor a gente entender, enxergar essa questão e trabalhar com esse parâmetro, tá? Tem uma segunda característica, a velocidade. Também é outro fator que aumentou muito. E esse aumento de velocidade, ele está muito maior na ciência, na tecnologia, na internet, do que na mente humana, na emoção humana, ou no corpo humano, tá? Até o ponto de que já começamos a estar interagindo com máquinas a todo momento, estamos tendo uma aula através de máquinas, né, tecnológicas, através da internet, com gravações, com controles, com tráfego para lá e para cá, e muitos dos comandos que estão acontecendo são feitos pelas máquinas e não por homens, tá? E na velocidade que o homem não conseguiria fazer. Então, essa velocidade aumentou, a complexidade aumentou e a incerteza também aumenta, tá? Depois que foi construída e testada a bomba atômica, principalmente para matar seres humanos, ali na Segunda Guerra Mundial, a incerteza com a Guerra Fria, com a possibilidade de destruirmos o planeta mais de 400 vezes, se for estourar todas as bombas atômicas. Então, a incerteza de uma vida, de um mundo seguro, né, aumentou cada vez mais de lá para cá. Então, depois da Segunda Guerra, depois das 2 grandes guerras, nós vivemos num mundo de incerteza que vai desembocar não só na questão da segurança política ou militar, ou geopolítica, mas sim na segurança da economia, né? Segurança das questões de saúde, ecologia, e
tivemos aí, não que as pandemias sejam algo inédito, né? Isso sempre teve, mas com as pandemias se estabelecendo e retornando, é outra incerteza que acabou realmente mudando o padrão de vida, o padrão mundial. E agora, para quem é novo, né, vamos dizer assim, que nasceu depois de 1945 e que nasceu aqui nas Américas, não acabou enfrentando nenhuma outra guerra, né? As guerras acontecem geralmente no Oriente Médio, na Ásia. E agora a gente tem uma guerra também trazendo muita incerteza na sequência das coisas, tá? Se a gente vasculhar na internet todas as previsões, se olhar os gurus, os profetas, os matemáticos, cientistas, existem milhões de possibilidades do que vai acontecer, mas ninguém tem a verdade, ninguém tem a certeza, por mais bem intencionado que esteja. Então, a complexidade está junto com a incerteza, porque a gente precisa analisar todos os dados, todos os fatores, e a velocidade com que acontecem as coisas faz com que a gente fique realmente perdido, né? Em conflito com o que nós vamos fazer para um mundo que a gente não sabe como vai ser. Tá legal? Só para vocês terem uma ideia, pegando só o ano passado, o equivalente a 3 trilhões de reais foi aplicado, foi custeando, né, a indústria armamentista bélica para se fazer armas e munições pesadas. Nós estamos falando aqui em números aproximados, pode ser até mais, né, mas esses são os que são revelados, né, nas mídias. E quando a gente fala em munições pesadas, são munições para guerras. Nós não estamos falando de bodoque, estilingue, facão, né? Nem pistola, espingarda, metralhadora. Por mais que a metralhadora comece a entrar já no campo de munição e arma pesada, tá? Mas 3 trilhões, a gente não consegue fazer nem uma avaliação do quanto de dinheiro isso significa. Mas nós podemos saber que tem hospitais, tem escolas, que às vezes com 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, já faz um hospital, né? Cria-se um monte de escolas, distribui um monte de alimentos, então a gente está falando em milhões. Aí quando a gente vai na casa do bilhão, nossa, 1 bilhão dá para fazer 200, 500 hospitais, né? 1.000, se for o caso, escolas, mas a gente não está falando em bilhão, a gente vai para o trilhão. Então, 3 trilhões é um valor absurdamente alto. E em 2001, num ano só, a economia destinou esse valor. Num ano, imagina em 10 anos, 20 anos. O quanto o mundo poderia estar totalmente diferente, harmonizado, organizado, né? Ninguém passando fome, pouca doença. E nós não precisamos, assim, desejar ou ansiar que 3 trilhões por ano sejam destinados, né, saiam da questão bélica e vão para a saúde, educação. Mas talvez assim, ó, 80% disso já resolveria os problemas do mundo, né? Deixa uma margem pequena para um eventual desequilíbrio de líderes, né, governantes. E só para vocês terem outra ideia, nos últimos 5 anos, as economias variam, sobe e desce, né? Já nos últimos 2 anos teve muita queda em várias economias, mas na questão de fabricantes de armas, o padrão é linear, aumentando a cada ano. Tá? 15% de aumento de faturamento, de produção, né, desses fabricantes de armas. E 40%, se a gente arredondar ali, né, 41%, dessas fábricas estão lá nos Estados Unidos. Tá? Quase a metade. São informações, não querendo taxar alguém de bandido e mocinho, mas uma coisa nós temos certo. Quem produz armas para exterminar pessoas nunca vai ser mocinho, sempre está do lado dos bandidos. E se é 2, 3, 4 nações do Ocidente e do Oriente que estão usando essas armas, nenhum é mocinho nessa história. Todos são bandidos. Então, a dificuldade de a gente trabalhar para mudar esse mundo, ela é bem maior, né, do que a gente imagina. Não adianta escolher um lado só não vai salvar o mundo. Os 2 lados juntos, talvez, se fizesse uma trégua e tivesse interesse, poderiam salvar muito rápido. Mas talvez a gente tenha que criar realmente uma terceira via, isenta de opiniões, de tradições, de tudo que aconteceu até hoje,
desenvolver, aumentar, para dizer, olha, não deu certo nem esquerda, nem direita, nem lado A, nem lado B, vamos para o lado C. Tá? E a gente acha que guerra é só com bombas, né? Nações invadindo outras nações. Eu não vi quantos já morreram nesses 10 dias aí, ou um pouco mais, 12 dias da guerra na Ucrânia, mas no Brasil, o ano passado, foram 41 mil pessoas por assassinatos, por homicídio. Tá? É uma guerra que acontece todos os anos, não em proporções midiáticas, mas a gente não acompanha isso e está morrendo muito mais gente nessas guerras escondidas. Então, o mundo atual, ele é esse. E quanto mais a gente enxerga, quanto mais a gente mexe, parece que mais levantam o tapete, mais poeira e sujeira encontra embaixo dele. Só que nós estamos numa temporada que tem que fazer isso. A gente precisa enxergar como está o mundo, até para resolver nossas questões pessoais. Não adianta a gente estar sonhando com a vida e daqui a pouco cai uma bomba na nossa cabeça e a gente não sabia. Então, por isso que, para quem quer vencer a sua guerra interna, olhando para a guerra externa nesse mundo atual, tem uma característica muito importante que nós precisamos trabalhar em nós. É a habilidade de mudar, de estar pronto para a mudança. É a adaptabilidade para o novo. Tá? Talvez isso seja a grande garantia de uma sobrevivência. Tá? A gente não pode se apegar aos padrões e achar que eles vão ser contínuos, né? Os paradigmas vão mudar sempre agora. Quando a gente tem incerteza, quando tem velocidade alta, né? Com aqueles fatores todos que a gente viu lá. Quando tem complexidade cada vez maior. Eu trago aqui uma imagem tentando lembrar uma analogia que vem também de um mito, né, chinês. Não estou querendo exaltar os chineses frente aos demais, né, mas a história antiga ela se manifesta, né, principalmente na Ásia. E tem lá uma fábula, né, falando do bambu e do carvalho. Mas quando vem um tsunami, quando vem uma invasão de águas, um problema, né, aquele que é rígido, principalmente nessa ideia de que o carvalho se acha forte frente a tudo, muitas vezes ele é arrastado. E nos tempos atuais, nós temos que ser bambu, né? Flexíveis, buscando a luz, obviamente, todos estão subindo, todos estão usando da guerra, dos conflitos, para encontrar a paz, né? Através desse caminhar, dessa evolução. A gente precisa ser hoje muito mais bambu, sem a necessidade de se mostrar forte a ninguém, nem aos outros, e ter um aspecto de humildade, né, de paciência, porque o bambu ele fica praticamente 5 anos se enraizando para depois crescer. Não é que nem as outras árvores que já saem crescendo, querendo a luz, a vida. Então, é uma estratégia de próprio trabalho interno e também de flexibilidade, maleabilidade para vencer a guerra interna dentro deste mundo externo que a gente acabou de verificar. Tá certo? E aí estamos praticamente preparados, né, para dar uma espiada na própria guerra interna, que é o título, é o tema do encontro de hoje. Tá certo, gente? Então, dentro da Associação Atena, nós batemos muito numa tecla, em todos os cursos praticamente, de que a guerra interna ela foi muito estudada há milhares de anos e ela foi mitificada, né, através de mitos, ou simbolizada, dentro de uma concepção de que nós temos uma essência espiritual e que nós temos uma manifestação, uma personalidade, um corpo, se a gente queira chamar, aqui material, tá? Então, espírito e matéria. Nós temos essas duas manifestações. Nós somos espíritos e somos matéria, enquanto encarnados. Dentro dos estudos da ACA, quem é novo aí, está vendo a primeira vez uma aula, né, aberta, saiba que a gente decifra lá a nossa tríade como sendo a nossa essência espiritual e um quaternário, que ficou meio retangular, né, mas é quatro lados, como sendo a nossa personalidade. A nossa personalidade é composta da nossa parte física, nossa parte biológica, nossas emoções, nossa mente. Então, cada um tem uma personalidade, porque combina o físico com a sua mente, com a sua emoção, é diferente. Pode ser irmãos gêmeos fisicamente, mas a emoção, o pensamento vai ser diferente.
Então, todos nós temos personalidades diferentes e a essência espiritual, ela é muito mais parecida entre nós. Mas há um conflito. Cada personalidade está sempre em conflito com a sua essência espiritual. Que modelo de conflito a gente tem? Eu vou dizer para vocês, um bem básico. Eu preciso levantar e fazer meu trabalho no horário certo. Aí o meu físico de manhã cedo, no inverno, frio, está lá debaixo dos cobertos, quentinho. A minha personalidade vai dizer assim, puxa, mas que saco ter que levantar e trabalhar. Eu preferia ficar aqui na minha preguiça, né? Já começa um pequeno conflito. E aí, quem é que vence? Qual é o lobo que a gente alimenta? O nosso lobo espiritual ou o nosso lobo animal? E aí depende de uma terceira via, que é a nossa consciência. A nossa consciência evoluída ou não. Então, aqui começa a raiz do problema dos nossos conflitos internos. É a experiência e a vibração espiritual que nós temos e nós somos, e a experiência mundana, material que nós estamos passando. Tá? Isso é providencial. O nosso espírito sabe disso, ele diz, eu vou nascer, vou encarnar, vou viver no mundo material, e o contraste vai ser cotidiano, vai ser minuto a minuto. Tá? Por que eu vou fazer isso? Para desenvolver uma consciência. Mas o que a consciência tem que fazer nesse conflito? Ela tem que tomar a melhor decisão para ambos os lados. Ela tem que encontrar paz. Ela não pode dizer assim, não, eu vou me jogar na questão espiritual e o mundo material se dane. Não vou comer, não vou respirar direito, vou ficar lá na poluição, né? Não vou me relacionar com as pessoas, eu vou só rezar e meditar. Vai ter um conflito, em algum momento a personalidade vai dizer assim, você me abandonou e a tua experiência dupla não está funcionando. Então, começa a ter uma dor aqui, porque não faz exercício, fica só ajoelhado, né, sentado, ajoelhado, rezando, meditando, por 10, 20, 30 anos, o corpo daqui a pouco fica fraco, não consegue levantar. Então, esses conflitos internos, por mais bobos que pareçam, eles são as primeiras pegadinhas que nós temos. Tá? Nós precisamos entender isso. Depois a pessoa assim, pô, eu estou num conflito terrível, estou enfrentando uma doença drástica, eu estou enfrentando uma separação, estou com uma briga, né, emocional terrível dentro da minha família, ou estou enlouquecendo porque estou com dívidas e a minha cabeça não consigo achar um caminho de cálculos de receber mais do que eu tenho que pagar, né? Então, esses conflitos, eles são, obviamente, nível médio a hard, mas os mais simples é onde a gente precisa começar a vencer, a pacificar o conflito. É na preguiça, é na dedicação consigo mesmo, né? É na ideia de que tem que ter uma crença, né? Não precisa ser dentro de uma religião, mas tem que ter uma espiritualidade desenvolvida e por aí vai. E cuidar do seu veículo, que é o seu corpo material, aí precisa estar comendo coisas saudáveis, né? Andando em lugares saudáveis. Não adianta a gente ficar torrando embaixo do sol, né? Ou sofrendo problemas de contaminação, né? Se vai trabalhar como pintor, precisa usar os EPIs, equipamentos de proteção individual, para não ficar intoxicado. Hoje a gente sabe que o cigarro, a bebida alcoólica tendem a prejudicar a nossa personalidade. O espírito, obviamente, não quer que a personalidade fique voltada aos seus vícios e deixe de fazer o seu trabalho. Então aí começa a nossa guerra interna. E o centauro é um animal guerreiro, né? Mas na verdade, o conflito maior do centauro em todas as mitologias é interno. Tem toda uma história mitológica que dentro do curso de mitologia grega a gente estuda isso dentro da ACA. Por que que ele tem esse conflito e por que que ele se tornou, né, um ser humano com metade animal? Não só ele, tem outros símbolos também mitológicos. Mas o grande conflito está expresso na sua forma, tá? E todos esses conflitos são internos, não são externos, ok? E nesse conflito animal espiritual, quem é que vence? Quem é que está vencendo ou está sendo pacificado? Parabéns para que ele consegue pacificar. Mas no mundo atual, complexo, com velocidade, as coisas muito mais rápido do que a gente consegue acompanhar, e ainda com as incertezas, onde é que a gente investe? Na personalidade. Porque a gente acredita que a personalidade tem que sobreviver.
é ela que vale mais do que a nossa essência. Então, eu digo, eu passei por isso, muitas vezes eu faço isso. A gente escolhe um trabalho pelo salário, para pagar as contas, e não uma profissão de acordo com a nossa vocação. Tá? Isso é se identificar mais com a personalidade do que com a sua própria essência. Ah, mas eu vou morrer de fome se eu for um artista pintor de quadros, porque ninguém compra quadros, ninguém valoriza. E como é que eu... Bom, aí você entra, trabalha, vamos dizer assim, não queria falar nenhuma outra profissão para não desmerecer, né? Mas digamos, vamos pegar uma aqui. Eu vou me tornar, então, político, partidário. E lá eu consigo ganhar dinheiro, pagar minhas contas. Né? É nesse sentido que a gente se corrompe e o conflito começa a aumentar dentro de nós. Você está nesse emprego, nesse trabalho, não porque você gosta, mas sim por causa do salário. E você está neste relacionamento também porque você quer ter um relacionamento, independente se tem que estar lá sendo escravo ou se subjugando a várias coisas, às vezes até apanhando do parceiro, né? E ficando quieto. Porque eu quero preservar um relacionamento. E muitos vão por causa do reconhecimento, por causa do status, né? Então, a grande maioria de nós, eu me coloco junto, nós vamos nessa luta entre animal e o espiritual que somos, nós vamos geralmente, eu vou dar vazão para que a personalidade, o lado ligado ao nosso lado animal, não reclame, ela fique ali, nossa, tá ganhando um bom salário, ela tá quietinha, tá feliz, tá tendo um relacionamento, tá feliz, não tá solteiro, não vai morrer viúvo, sei lá. Né? Quer dizer, quando for morrer vai ficar viúvo. Vamos voltar aqui à fita, né? Mas só para o reconhecimento, eu até nem ganho muito, nem é bom, mas aqui eu tenho status, eu trabalho como jornalista, apareço na televisão todo dia, né? E nem é o que eu gosto. Então, aqui começa a nossa análise sobre razões que impactam, né, nesse conflito. E também, entre lobos, né, o lobo que a gente alimenta da espiritualidade ou da personalidade, nós muitas vezes nos tornamos, damos vazão para a nossa personalidade e aí paramos no tempo e não refletimos e a gente acaba seguindo o que o coletivo diz, que muitas vezes o coletivo está totalmente equivocado e está indo para o precipício. Tá? Então, um detalhe, talvez a gente nunca perceba, não, a maioria decide. Tá? Nós achamos, entendemos, que na maioria das vezes, né, a maioria das vezes, inclusive, o que a maioria decide é o bom, é o certo. Só que um comprometimento excessivo com a coletividade, no tipo, tudo que a maioria disser, eu vou baixar e dizer amém, nem sempre é o nosso caminho. Muitas vezes nós temos um destino de nadar contra a corrente. E por que a gente não para e não reflete, né? não faz a reflexão? Isso também é um ponto importante para não entrar em crise, porque todo mundo fez isso, agora eu fui junto e agora eu estou me dando mal, as pessoas fizeram bem, mas eu me dei mal. Estou com conflito interno. Tá? E a raiz de tudo, principalmente de todos os equívocos, todos os sofrimentos, é a ignorância, que pela filosofia sempre foi dita como o maior dos males. É pior do que o medo, a angústia, o sofrimento, a dor, a doença, a tristeza, a traição? Sim, a ignorância, o não saber, é o que vai implicar em várias atitudes, várias tomadas de caminho equivocadas na nossa vida. Então, nós precisamos valorizar a sabedoria, o saber. E por isso que, para a gente vencer a nossa guerra interna, pacificar, nós precisamos de auxílio de quem é sábio, dos educadores, dos professores. É, digamos assim, inevitável que a gente vá à breca se a gente começar a depreciar o conhecimento, a sabedoria, né, o bom senso, o bom costume, a boa moral, né, e a ética. E dentro dessa linha de análise, né, eu vou trazer 3 campos onde o conflito pode ser analisado, para a gente não dizer, o conflito está dentro do ser humano. Sim, mas e qual parte? Então, quando a gente fala da alma, essa parte espiritual, mas que também envolve nossos pensamentos e as nossas emoções,
Eu coloquei aqui, Travelers é um título de uma série que tem uma... Depois eu posso falar aí, né? O stream, né? Qual é o tipo de canal que vocês podem encontrar. Dimensionais é outro termo que surge. Então, há uma pesquisa hoje, um estudo, um trabalho, indicando que nós somos viajantes, a nossa alma é viajante, tá? E nós podemos viver em várias dimensões. Exemplo, viajante que forma, tá? Viajante que algumas literaturas espirituais, espiritualistas, dizem que nós viemos de algum lugar, estamos aqui no planeta Terra, depois que a gente morre, nossa alma vai para outro lugar. A experiência de uma vida só, ela está sendo pesquisada, e as tradições religiosas sempre falaram de nós vivermos antes dessa vida e vivermos depois. Então, nós somos viajantes, a gente não está aqui como um fim específico aqui na Terra, assim, no sentido que nascemos e vamos morrer e acabou nossa experiência. Nós estamos de passagem. E quando a gente dorme, muitas literaturas sagradas, espirituais, dizem que até quando a gente está dormindo, a gente vai para uma outra dimensão, a nossa alma vivencia outra dimensão. Tá? E quando alguns que dizem, né, dentro do espiritismo, as linhas orientais todas falam em reencarnação, quando se fala em reencarnação, se diz que tem, inclusive, a lei do esquecimento, tá? Para não trazer tanto conflito do que a gente fez, aconteceu na nossa vida passada, e agora a gente vai lembrar de tudo, vai acumulando. Daqui a pouco eu nasci numa família em que, nas vidas passadas, eles eram meus inimigos. Ou se não for nas vidas passadas terrestres, mas numa situação divina, e depois, quando a gente for para outras situações, né, a lei do esquecimento, ela existe para evitar o tamanho conflito das almas que se reconhecem e viram que foram, sei lá, por 10 mil anos foram inimigas e sempre se deram mal. E agora nasce pai e filho na mesma família. Tá? Outro campo que a gente tem que analisar, então, a alma tem os conflitos próprios, tá? Isso que eu queria dizer. O corpo tem seus conflitos próprios também, se o corpo está com dor, se tem sofrimento físico, se tem uma doença, né? Se tem uma dificuldade de locomoção, de interpretação. Então, o corpo está ligado à linhagem dos pais, da família, e essa linhagem tem um registro através do DNA, e esse DNA, essa linhagem, formação material, ela evolui. Tá? Então, é óbvio que dentro de uma evolução, a natureza busca ter corpos físicos melhores para que a alma, quando está vivendo ali, não tenha tantos conflitos quanto possíveis, né, se a linhagem não fosse evoluir. Então, nesse sentido, e nós precisamos fazer com que os nossos corpos evoluam, né, é por isso que existem as academias, os exercícios, a questão da musculação, né, para ter uma tonicidez forte, ou então a questão da circulação, a energia. Tudo isso pode melhorar em nós e ficar incutido do nosso DNA, e as gerações futuras começam a ter, então, benefícios, menos conflitos corporais. Aí, aqui também, só um adendo, né? Essa linhagem, esse DNA, isso não é algo rígido, tá? Por exemplo, todos os familiares antecedentes da minha família tiveram lá ataque cardíaco, então eu vou morrer de ataque cardíaco. Isso, como evolui o nosso DNA, a nossa matéria, isso não é uma regra, gente. Isso a gente pode quebrar esse paradigma, e de acordo com a sistemática que a gente vive, nós podemos romper aquela tradição, ou todos tiveram câncer, todos morreram de loucura, né? Tem louco na minha família, então eu vou ser louco, meus filhos vão ser... Então, a questão corporal tem esses conflitos, mas a gente pode evitar esses conflitos. E a terceira questão que eu trago, né, o terceiro campo, é o ambiental. Então, agora vocês podem entender onde eu queria chegar com essa tríade, né? A gente fala em epigenética, que é o quanto o de fora impacta na nossa composição física, genética, né? Ou quanto à cultura social. Um ambiente que é cheio de veneno na agricultura vai impactar no nosso corpo físico, vai trazer problemas na alma também, porque a alma vai estar com o corpo físico adoecido, mal sabe que é por causa da contaminação dos alimentos, é uma influência do meio ambiente,
Aí a pessoa está com conflito no corpo, porque o corpo, não se diz que tem doença, né? Mas que a gente fica doente. Então, o corpo ficou doente, a pessoa ficou doente fisicamente, e aí os pensamentos, as emoções, a alma começa a ter conflito. E agora? Eu vou morrer? Eu vou ficar sofrendo? Mas de onde é que veio essa influência? Totalmente de um ambiente agricultável ali, contaminado, tá? Então, hoje, nós precisamos dividir em 1/3 a nossa análise. Como está o meu campo emocional e mental? Eu tenho que analisar os conflitos na minha alma. Como estão os conflitos no meu corpo? Meu corpo responde, está pacífico, está bom, né? Eu estou com saúde, dá para viver, eu tenho serotonina, dopamina na dose certa, né? São os hormônios. E o ambiente? Como está o ambiente? Então, por isso que lá no começo dessa aula a gente falou, é muito complexo, entendendo todo esse processo, nós acompanharmos e desempenharmos o papel de general nessa guerra interna. Tá? Só com muito conhecimento e com muita prática e com uma colaboração, né, coletiva. A gente ficar sozinho aí, perdido, e todo mundo contaminando os alimentos e a gente querendo pegar alimentos não contaminados, chega um momento que todos os alimentos estão contaminados, a gente não consegue escapar. Então, a guerra interna também vai passar por esse modo de observar o externo. Bom, se tem muita guerra agora, aumenta o preço do combustível, impacta na nossa economia, é a influência do ambiente, vai nos causar, talvez, dificuldade corporal, vai trazer conflitos na alma. É um universo totalmente conectado. Os conflitos, as soluções também vão ser conectadas. Então, essa pergunta eu deixo para vocês. Depois, no final, aqui a gente já pode conversar. Eu acho que falta mais uns 3, 4 slides, a gente começa a conversar. Onde está o maior conflito? Dentro de nós, na alma, no corpo, ou fora? Tá? Então, hoje fala-se em classificar em 3 grupos de seres humanos. Os que estão adormecidos realmente estão focados totalmente na sua personalidade, principalmente no seu corpo, e aí aos prazeres que estão em voga, né, a alimentação, a questão, não que sexo é uma coisa recomendável, mas assim, a perversidade, né, os desejos, a promiscuidade. Então, tudo isso que é corporal, né, a gente pode pensar nos 7 pecados capitais que a igreja lista. Né? Quem está muito focado nesses pecados, ele está praticamente, né, adormecido, não está enxergando. Então, está com conflitos internos. Aqueles que estão com conflitos na alma, nos pensamentos, nas emoções e estão cuidando do seu corpo, estão buscando entendimento, solução para a guerra interna, eles estariam já nos semidespertos. E aqueles que estão com a alma e o corpo pacificados e já estão trabalhando pelo equilíbrio, pela paz do mundo, do ambiente, são os grandes mestres, os gurus, os sacerdotes. Eles são os acordados. Por que eles acordaram? Porque eles conseguiram pacificar o corpo e a alma. Não necessariamente eles têm saúde 100% do corpo e da alma, mas o grande foco da vida dessas pessoas é organizar a paz no mundo, na sociedade, na família, onde se encontra. Então, a gente pode olhar assim, nós estamos mais focados em resolver problemas psicológicos, físicos, ou então voltados mais para o geral. A gente está pronto para ajudar os demais. E para subir nessa escala de acordar, nós precisamos derrubar algumas crenças que nos limitam, e elas são trabalhadas na nossa infância, tá? A cultura que a gente vive hoje, se a cultura é os jogos esportivos tem que ganhar, só o primeiro lugar vale, segundo e terceiro não vale mais, é uma cultura social em que já impacta depois numa tristeza quando a gente tira segundo lugar no campeonato, porque desde pequeno foi trabalhado assim. Esse tipo de cultura, nós precisamos refletir e ver que ela limita a nossa capacidade de vencer a guerra interna no futuro, porque é um hábito tomado desde pequeno, na nossa fase de adaptação, e depois dificilmente a gente consegue quebrar. Ah, eu fiquei em segundo e terceiro lugar, ou eu competi, foi bom. Não, a gente sai triste de uma competição esportiva, imagina nos outros campos, né? Competição profissional, por aí vai.
o nosso hábito diário, ele precisa também ser refletido. Se eu tenho um trauma ou uma melancolia que está ligado ao passado, e toda manhã eu acordo e aquilo me vem na mente, e eu fico o dia inteiro ligado com aquilo, eu já estou num círculo vicioso, numa crença limitante de que a minha vida está impactada pelas coisas que aconteceram no passado, e eu não me livro disso. Então, é preciso quebrar esse hábito diário de estar focado na lamentação ou na conformação do que tudo que aconteceu no passado, agora a gente está preso. Tá? E como é que a gente faz isso? Tem que sair da zona de conforto, tanto pessoal, física, como mental. E quando a gente sai da zona de conforto, a gente vai para um campo não conhecido. A gente não sabe o que vai acontecer. E o mundo hoje está nos tirando, aos poucos, da zona de conforto. A gente não sabe o que vai acontecer. Acontece que quando a gente vai em frente ao desconhecido, nós evoluímos muito mais. O fato é que a gente pode ir de frente ao desconhecido, despreparados, ou com um projeto, com um plano de guerra, que seja, que tenha uma projeção construtiva para o nosso futuro. Tá? Que algo vai ser agradável, vai ser bem-sucedido para nós e para os demais. Vai ter paz. Essa é uma projeção construtiva. É quando a gente consegue passar por um tumulto, por um conflito, e encontra um momento de paz, de harmonia, para depois entrar para outro conflito. Mesmo sabendo que existe a lei da impermanência. Nada é para sempre. A vida biológica não é para sempre. As construções não são para sempre. O que aconteceu? A pandemia não é para sempre. Tudo acaba. Então, eu coloquei ali jogo e teatro porque nós podemos encarar a nossa vida com essa questão otimista, positiva, de construção, buscando o desconhecido, saindo da zona de conforto. Olha, o mundo não dá mais certo assim? Vamos mudar, derruba tudo e começa tudo de novo. Não precisa ser com violência, com guerra, mas na mente, é difícil a gente dizer, agora eu sempre torci para o Colorado, agora eu vou torcer para o Colorado e para o Grêmio. Eu preciso quebrar. Se é para o mundo melhor, se é para pacificar, se é para não jogar uma pedra na cabeça de um jogador, eu preciso começar a mudar, sair da zona de conforto. E é um desconhecido, mas eu vou ter uma projeção construtiva junto com isso? Precisa ter. Senão não adianta. Só trocar de um lado para o outro, e aí muda o lado da guerra, isso não é projeção construtiva. Então, vamos acabar com aquela história. Se você não está do meu lado, você é meu inimigo. Se você... Eu tenho escutado muito assim, você está em cima do muro. Não é muitas vezes em cima do muro, às vezes a gente está no chão, não tem muro. Ou no chão, com os dois pés no chão, porque eu sei, se eu for para a esquerda, não vai dar certo. Se eu for para a direita, também não. É aquela questão da terceira via, da transcendência da dualidade, fica mais poético, né? E muito mais evolutivo, tá certo? E essa projeção construtiva do futuro, tá? Ela é fortificada, ela é sustentada só por aqueles que encontraram, que identificaram a sua missão de vida. Quem está perdido, como é que vai fazer uma projeção futura? Nas primeiras barreiras que aparecem, a pessoa vai dizer, puxa, está cheio de barreira, eu vou voltar, eu vou para o outro lado. Mas quem sabe que a missão ou o objetivo final está atrás das barreiras, a pessoa passa uma vida inteira lutando, batalhando, vencendo todas as batalhas, todas as lutas, e vai vencer suas guerras internas, porque sabe aonde tem que chegar. Então, aqui a gente está se aproximando do final da nossa aula, né? Pelo menos a parte que eu estou expondo. E a missão de vida é muito importante, tá certo? Se você não sabe da sua missão de vida, a minha última fala aqui tem a ver com como encontrar a sua missão de vida, tá? Até porque a missão de vida já está sendo provado por pesquisas recentes. Isso aqui eu trago agora, é quase novidade para todo mundo, tá? Lá no hospital do John Hopkins, lá em Maryland, nos Estados Unidos, o tal do John Hopkins, que foi um empresário, empreendedor na época lá dos séculos retrasados, já no ano passado, né? Quando ele estava para morrer, que ele morreu 5 anos depois, 6 anos depois de 67, 1867, 6 anos antes ele deixou um testamento, a maior parte da sua fortuna
foi para criar uma universidade e a outra parte para um hospital. Ambos têm o nome dele lá nos Estados Unidos, tá? E foi a maior doação privada feita nos Estados Unidos naquela época. E esse hospital e tanto a universidade também, viu como está falando da China, agora está falando dos Estados Unidos, né? Vamos equilibrar, falar bem de todo mundo. Nós temos as melhores pesquisas hoje no mundo também acontecem na universidade e nesse hospital. E lá se fez uma pesquisa mostrando que quem tem missão de vida, quem tem propósito de vida, vive mais longevo, com mais saúde ou menos saúde. Bom, não interessa, a pessoa vive mais por causa do seu propósito de vida. Vivem mais do que aqueles que não têm propósito de vida e talvez o propósito da vida fosse assim, cuidar de sua própria saúde, do própria, né? Quando é propósito de vida, a gente tem que escapar daquela coisa própria. A missão de vida nunca é eu vou me tornar uma pessoa melhor. Se vocês fizerem estudos, né, de missão de vida, buscarem as ciências que trabalham essa questão, vocês vão ver que é um auxílio à humanidade que vai ser a missão de cada um. Em que área eu vou ajudar a sociedade ou a humanidade. Então, mas eu não quero viver tanto, não quero viver muito. Gente, a vida é uma oportunidade de evolução. Todas as religiões que estudam a questão da encarnação dizem que nós não devemos perder essa oportunidade, que a gente tem capacidade de evoluir muito mais tendo o corpo físico, vivendo até o último minuto, do que querer abandonar e achar que conseguiu tudo que merecia já, né? Mas como encontrar um propósito de vida? Eu vou dar 6 dicas que aí encerram os conteúdos da aula de hoje, tá? Então, e aqui eu coloquei o John Hopkins e o Sai Baba, que é um indiano que fez uma reforma, porque eu não quis colocar só aqui americano, falei de chinês, agora vou colocar indiano também. É um grande ser que colocou todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna em hospitais, em saneamento básico, em universidades na Índia pobre, na parte pobre da Índia. Então, existem pessoas que estão naquele fator que a gente viu lá de acordados, iluminados. Independente, eles estavam com manutenção na sua alma, no seu corpo, sim, resolvendo sua guerra interna, sim, mas o foco da vida deles foi trabalhar o ambiente, ajudar a guerra externa a ser pacificada. Tá? E aí, vamos lá. 6 dicas. Depois, se vocês quiserem, essa aula vai estar gravada, mas a gente pode passar só esse slide aqui para quem está no grupo, né? Quem se inscreveu, para olhar e colocar em prática como encontrar sua missão de vida. Primeiro, use a sua razão. Comece a se perguntar, o que eu amo fazer? O que eu faço até de graça, que não tem problema? E o que eu faço que as pessoas me elogiam? E também é algo que eu sou muito agradecido por ter a oportunidade de estar fazendo isso. Então, racionalmente, você já começa a identificar qual é a sua missão de vida, aonde você tem que estar trabalhando, né? Principalmente ali os conflitos internos, eles vão ser ajustados para que a sua missão seja executada. Você consiga entrar nesse exército de ajudar na guerra externa, não ficar só na sua guerra interna. Outra dica, use a sua intuição. Pare, reze, medite, pergunte e aguarde. Porque a intuição nem sempre ela vem na hora, assim que nem um raio. É assim que tem que fazer e não precisa nem questionar. Muitas vezes vem. Fique atento. Eu faço um brinquedo, né, com a minha intuição, porque eu aprendi isso com alguns mestres, eles diziam, pergunte, ou provoque a sua intuição. Esses dias eu estava ali, e eu de vez em quando faço isso, estou precisando decidir algo, é sim ou não a resposta que eu preciso, e eu combinei com a minha intuição, eu vou estar andando na rua, e vou estar olhando a placa dos carros. Das placas dos carros, a primeira que aparecer um S, a resposta é sim. Ou se aparecer um N, é para ser não. Aí você vai dizer, mas que bobeira isso. Tá jogando a tua vida, às vezes uma coisa importante, num joguinho de aparecer um S ou um N. Eu vou dizer assim, eu fiz essas práticas na minha vida, experimentem. Né? Peguem com questões mais simples, que não se comprometa, ou sim ou não. Né? Comece a provocar a intuição e fiquem atentos. Ela vai mandar sinal e não precisa raciocinar. Mas eu vou raciocinar por que veio esse carro, por que eu fiz isso, por que apareceu o S. Não. Deixa a coisa fluir. Tá?
Terceira dica, sentimento. Aonde a gente se sente bem, tem as emoções positivas, nos traz alegria, é um bom indício de que ali está o nosso caminho. Tá? Quarta dica, o sincronismo das coisas acontecendo. As coincidências, esqueci de colocar entre aspas, né, porque coincidências não existem. O que é diferente da intuição, né, sincronicidade? É que a sincronicidade, nós estamos lidando com o todo. As coisas estão acontecendo. Poxa, alguém descobriu a cura da AIDS lá na Europa, outro descobriu aqui na América, outro descobriu na Oceania. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Isso é sincronicidade. Tá? Ou vocês tendo pensamentos iguais com os amigos, tendo as mesmas ideias. E envolve o caminho intuitivo? Claro que envolve, mas aí a gente está falando de sincronicidade. E aí, quando a coisa começa a abrir as portas e as coisas dão certo e as coisas concordam, é um caminho que está apontando. Venha por aqui, gente. Aqui está a tua missão. Né? Teu destino vai te apontar isso. Sonhos. Também. Lembro dos sonhos de criança? Voltem para lá. Não com melancolia, tristeza, mas assim, lembre os sonhos de criança, ou às vezes os sonhos de adulto. Eles nos apontam aonde está a nossa vocação, o nosso trabalho, a nossa missão. Tá? São mensagens do nosso inconsciente. E, por fim, se vocês estão na dúvida, testaram 5 pontos ali das dicas, podem até fazer os testes vocacionais que tem dentro da psicologia, tem na numerologia, astrologia, tem vários lugares, né? Agora estou estudando quiromancia, na nossa mão dá para ver muita coisa, né? Então, gente, tem vários testes, tá? Vocês podem fazer, tem na internet hoje um monte de coisa. Tá? Por que tudo isso? Porque descobrindo a missão, olha só a conclusão da nossa palestra aqui hoje, da nossa aula. Quem sabe da nossa missão enfrenta todas as batalhas internas, equilibra, pacifica a sua guerra interna e, com certeza, naquela questão lá do ambiente, da guerra externa, vai ser um colaborador para que as guerras externas sejam pacificadas, nós tenhamos uma evolução no caminho da luz, do amor, da fraternidade, e aí aquele ciclo da guerra externa nos impactar e trazer muito mais em guerra interna para cada um, ele diminui, ele fica apaziguado. E isso é possível sim, porque de certa forma as guerras continuam, as guerras externas, mas nós estamos evoluindo na percepção delas. E aí a gente consegue tentar, pelo menos, diminuir a intensidade das guerras, porque elas sempre aconteceram e sempre vão acontecer. Certo? Então, gente, já agradeço imensamente a presença de vocês, a participação, a atenção de vocês, tá? Antes de eu tirar os slides aqui, só mostrar para vocês que a missão da ACA é promover essa formação cultural com cursos, né? Esses debates, essas aulas, tanto periódicas ou como pontuais, é promover a integração social para a gente trabalhar juntos na guerra externa, a filosofia ativa, que eu comentei no começo da aula, e ainda por cima a gente manter uma comunicação importante, relevante, com conteúdos, né, que façam muito mais o bem maior, né, para a humanidade do que a gente atrapalhe o caminho evolutivo, tá? E aí, rapidamente, nós estamos com esses 6 cursos que começam essa semana. Quem ainda não se inscreveu, depois entra em contato com a gente, está no grupo, e a gente facilita aí as inscrições, né, dá apoio para que vocês participem. O curso de Psicologia Quiana tem um viés do que a gente falou hoje. Doutrinas Místicas é para aqueles da casa, que tem pré-requisitos. O Cosmoastrologia é um curso que vai vendo primeiro o cosmos, entendendo as questões dos planetas, o Sol, a Lua, e depois entra no estudo muito didático sobre mapa astral e como entender a astrologia. Tá? Forças Vivas é um curso de lideranças. Religiões Comparadas vê toda uma questão de entendimento das histórias, dos mitos, dos símbolos, né, das mensagens religiosas que existem. E as religiões não vão acabar, gente, não adianta. A gente não vai poder acabar com as religiões no mundo, a gente tem que entender e associá-las, elas, dentro de um ambiente de paz.
E a história da arte envolve o estudo de todos os ciclos, né? Todas as partes artísticas aí que se tem conhecimento dentro da humanidade. Tá legal? E aí, pessoal, eu vou parar a nossa gravação aqui. Já deixo um imenso agradecimento.